graça? Sentiu a mão de Deus te guiando e cuidando de você ao longo deste ano? Amém. Deus seja louvado por isso. Com que sentimento você termina o seu ano? Agradecimento? Quantos aqui terminam o ano felizes e gratos por aquilo que Deus tem lhe concedido? Amém. Abaixa a mão. Quantos aqui terminam o ano com o coração apertadinho, angustiados, preocupados com algum problema, preocupados com uma dificuldade para a qual você ainda não tem que enxergar? A Patrícia descendo as águas do batismo, por livre e espontânea vontade, selando a vida dela com Jesus, para que, quando Cristo voltar a essa terra, Ele possa também levá-la para a glória, levá-la para o céu, para passar a eternidade com Ele. Deixa eu agradecer a presença dos amigos. Eu estou vendo aqui muita gente que está nos visitando nessa manhã. Quantos dos presentes estão conosco hoje, mas estão só nos visitando? Levante a mão para eu saber quem são vocês. Olha, é muita gente. Não vai dar para apresentar todo mundo. Mas eu quero dizer que todos vocês são muito bem-vindos. O nosso irmão vem de longe, né? Maceió, um lugar feio. Maceió, né, irmã? Um lugar feio, tem umas praias feias. Não é verdade, irmãos? Maceió é um lugar... Sabe, a gente tem que falar que é feio, irmão, porque a gente não está lá. A gente queria estar lá. Mas como a gente não pode, a gente tem que falar que lá não é bonito, não lá é lindo. Só é dificuldade de trabalho. Por isso tem muito alagoano aqui em São Paulo trabalhando, ganhando a vida. Seja bem-vinda, viu, irmã? Está há 50 anos trabalhando aqui. Mais uma vez o seu nome, minha irmã? A Marisa é a mãe do pastor Alex, que acho que muitos de vocês conhecem. O pastor Alex da Paulistana. Não, da Paulista Sul, que agora está na Paulista do Vale. E ela está conosco nos... Como assim, Vale do Ribeira? Não. Não, Vale do Ribeira é aqui embaixo, em registro. É lá, é só Vale só. É, tem Vale, é Vale de alguma coisa, mas a gente não chama. Paraíba, Vale do Paraíba, é isso mesmo, né? Isso mesmo. É outro vale. Fiquei agora pensando o que aconteceu, mas agora entendi. E eu acho que nós temos nessa manhã também muitos familiares e amigos da Patrícia que vieram para assistir o batismo, é isso mesmo? Vocês aqui são familiares e amigos da Patrícia, ali também, que bênção. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui nessa manhã. Queridos, nós estamos aí no último sábado antes do Natal. O que falar no último sábado antes do Natal? Natal, né? Mas eu não vou falar de Natal, não. Eu quero falar do maior presente que nós recebemos no Natal, e não no Natal. Qual será que foi o maior presente que nós recebemos no Natal? Jesus, sem sombra de dúvidas. Agora, de todas as obras de Jesus, qual foi a maior e mais intensa obra que ele realizou por mim e por você? Nós cantamos bastante sobre isso. A cruz. A cruz é o maior presente de Jesus. Então nós temos ali uma árvore, eu estava olhando aquela árvore, que é uma árvore de gente rica, viu? Tem panetone da Copenhagen, tem um negócio chamado Eulália, que eu nem sei o que é. Tem umas caixas aqui bonitas. É coisa de gente rica. Tem alguma coisa da Prada ali também. Capricho de quem fez a decoração. Os presentes que nós trocamos nessa época do ano, eles não têm valor algum. Porque o presente que realmente importa é o presente que Jesus nos concedeu na cruz do Calvário. Abra sua Bíblia comigo, livro de Hebreus, capítulo 12. O verso 2.
Hebreus 12, verso 2. Quem achou, diga amém. Quem tiver sem Bíblia pode usar o celular para poder encontrar. Quem estiver sem celular, na tela está sendo projetado. Quem precisar, lá no fundo da igreja, nós temos Bíblias para emprestar também. Coloque a tua mão sobre a Bíblia, feche os seus olhos. Santo e poderoso Deus, nós mais uma vez entramos na sua presença. A nossa mão está sobre a palavra, nossa mente e nosso coração estão abertos para ouvir a tua voz. E nós humildemente te pedimos, fala conosco nessa manhã mais uma vez. Traz um recado do céu para as nossas vidas e nos abençoe. Nós te pedimos o nome santo de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ler aquela versão, pode ser que seja melhor que a minha. Gostei daquela versão, está melhor do que a minha mesmo. Tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando o quê? Desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Vocês conhecem um texto de Filipenses que diz assim, que Deus deixou a glória do céu para se sujeitar a uma humilhação aqui nessa terra. Eu gosto desse texto porque ele fala que a cruz foi uma vergonha. Você enxerga assim? A cruz como uma vergonha? Que tipo de gente morria na cruz nos dias de Jesus? Bandidos. Gente que não prestava. Gente de alta periculosidade. Quem era Jesus? Qual era o crime que Jesus havia cometido? Qual o pecado que Jesus havia cometido? Nenhum. Vocês sabem como o corpo de Jesus foi colocado na cruz? Eu vou comentar com vocês uma coisa que a gente pouco comenta. Mas a vergonha para Jesus tinha que ser tão grande que ele foi pendurado na cruz nu. Vocês sabiam disso? Jesus foi crucificado nu. E uma pergunta sobre a cruz. O que será exatamente que matou Jesus na cruz? Vocês sabem que a pessoa, quando ela era pendurada na cruz, normalmente isso era feito no início da semana, ela passava a semana todinha presa na cruz e viva. Ninguém morre na cruz rapidamente. Por que não? Porque na cruz, o que é afetado do corpo da pessoa são os punhos e os pés. Pregos são cravados, cravando a pessoa na cruz, e eu pergunto para você, ser pregado numa cruz pode nos matar? Não, não é isso que mata. Então, como a cruz é uma morte de vergonha, o propósito é que o morto ficasse na cruz por dias, nu, com todas as pessoas de dentro da cidade enxergando lá na montanha, do lado de fora, no Monte da Caveira, o corpo da pessoa exposto lá. O sofrimento da pessoa. Porque o plano, quando você quer ser ruim com alguém, você não quer ser ruim rapidamente. Você quer ser ruim devagarzinho, para que isso doa por muito tempo. Assim que funcionava a morte da cruz. Aqui ninguém é ruim, irmãos. Eu estou só dando um exemplo para vocês entenderam. Aqui todo mundo é bom, ninguém faz maldade para ninguém. Ninguém aqui fica desejando o mal de ninguém. Ninguém aqui fica espezinhando o outro para poder fazer mal para o outro de forma lenta e gradativa, porque nós temos a Jesus. E se alguém se sentir tocado com essas palavras, se converta, senão você vai para o mármore do inferno, porque é o lugar de quem é ruim desse jeito. Olha que interessante, irmãos. O corpo deveria ser pendurado lá durante a semana toda. Mas Jesus morreu em poucas horas. Jesus morreu aproximadamente 2h30. Por que ele morreu tão rápido? Aí alguém diz assim, eu já sei. O que matou Jesus rapidamente foram as chibatadas. Porque Jesus levou quantas chibatadas mesmo? 39 chibatadas. O chicote que bateram em Jesus era um chicote especial. Porque na ponta do chicote haviam pedaços de ossos amarrados. E quando o chicote estalava nas costas de Jesus e nas costas de quem era crucificado, esses pedaços de ossos, eles entravam na carne. E o algoz, quando puxava, ele trazia junto
o chicote, um pedaço, o osso, mas trazia junto um pedaço da carne de quem estava apanhando. Havia uma tradição que dizia assim: a pessoa só pode levar 39 chibatadas, porque se ela levar 40, ela morre. Ah, já sei, pastor, foram as chibatadas então. Jesus morreu porque tomou 39 chibatadas. Não, não foram chibatadas. Será que Jesus morreu porque colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele e com um caniço de ferro bateram para que os espinhos lhe cravassem na fronte? Também não foi isso. Ah, já sei. O lado furado. Quando a lança furou o lado de Jesus, foi por isso que ele morreu. Possivelmente algum órgão vital foi cortado naquele momento e ele morreu por uma hemorragia interna. Não, queridos, pode reparar que a Bíblia até fala de que lado foi que a lança entrou. Então, não tem essa possibilidade também. O que matou a Jesus rapidamente? Uma pergunta antes. Será que Jesus foi matado? Será que foi Deus que mandou Jesus morrer? Ou será que Jesus quis morrer por livre e espontânea vontade? Como que você enxerga isso? Os três. Então mataram Jesus. Eu gosto das respostas de Enoque, que elas são completas. Visão de Enoque. Mataram a Jesus. Quem matou Jesus? Lá naquele momento os romanos. Por ordem de quem? Dos judeus. Mas nós sabemos que Jesus estava morrendo por nossa causa. Então Jesus foi matado. Outro detalhe. O Pai disse que daria Jesus para morrer em nosso lugar. Mas será que Jesus morreu contra a vontade dele? Ele aceitou a morte, mas não queria morrer. Havia uma profecia que tinha que ser cumprida a profecia. No Getsemane ele falou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, seja como tu queres. Ok, estou gostando de vocês, estão prestando atenção no sermão. Ó. Diz Enoque. Eu dou a minha vida e torno a reavê-la de volta. Uma pergunta para todo mundo aqui que vocês sabem. Em que momento da história do mundo Jesus planejou morrer na cruz por mim e por você? Tem um verso bíblico que facilita. Tá, mas tem um texto bíblico que diz bem claro, desde quando foi que Jesus entendeu que ele morreria na cruz por mim e por você? Desde antes da fundação do mundo. O que isso significa? Antes da fundação do mundo já tinha Adão? Não. Tinha Eva? Não. Tinha gente? Não. Deus não tinha criado os humanos ainda e Jesus já sabia que morreria por mim e por você. O plano da redenção foi traçado antes da fundação do mundo. Antes do nosso planeta ser criado, ser encaixado, ser organizado, Jesus disse, eu imagino uma conversa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, talvez eles nem falem, né? Talvez eles pensem e o outro já entende que eles são um só, que se divide em 3 pessoas, é uma coisa que lá no céu a gente vai entender. Mas eu imagino Jesus falando assim, o homem vai precisar de um Salvador que o resgate e eu vou resgatá-lo. Deus, queridos, é onisciente. O que isso significa? Deus sabe todas as coisas. E Deus sabia que Jesus morreria, e Jesus, que era Deus e é Deus, também sabia que morreria, e sabia como morreria. Mas ainda assim ele decidiu por morrer por mim e por você. Tem uma coisa, pode parecer heresia o que eu vou falar agora.
tem uma coisa bem difícil de entender, e eu confesso para vocês que é um grande mistério. Talvez, eu sei que você vai falar assim, não, pastor, Deus é onisciente, não tem como isso ter acontecido. Mas talvez, lá antes da fundação do mundo, Jesus não tivesse consciência do pior detalhe da cruz. E eu vou contar para vocês agora qual é o pior detalhe da cruz, que foi exatamente o que o matou. O que exatamente matou a Jesus? Eu vou te contar agora, e você vai entender que talvez, eu creio que talvez Jesus não tivesse consciência disso. Vamos lembrar das últimas palavras de Jesus? As últimas palavras de Jesus, quais foram? Está consumado. Antes do estar consumado, o que ele disse? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Antes disso, ele falou em aramaico. Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste, ou por que me abandonaste? Alguns usam uma Bíblia numa linguagem mais antiga que diz Eloi, Eloi, né? Mas eu gosto só do Eli só. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? E aqui, queridos, eu venho dizer para vocês exatamente o que foi que matou a Jesus. O que matou a Jesus na cruz do Calvário foi a separação que os nossos pecados sobre ele causaram entre ele e o Pai. É isto que mata Jesus. Não são as 39 chibatadas, não é a coroa de espinhos, não é o fato dele levar tapas na cara, não é o fato de terem cuspido no rosto dele, não é o fato dele ter o lado furado. O que matou a Jesus foi que em algum momento na cruz, os nossos pecados recaindo sobre ele, fez com que ele passasse por algo que eu e você passamos. Ele não enxergou a Deus. E quando ele não sentiu a presença de Deus, ele se desesperou e ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? E se você segue o relato bíblico, pouco tempo depois ele morre. E quando Jesus morre, queridos, acontece na natureza um evento catastrófico que marca muito o momento da morte do nosso Salvador. Que evento é esse, pastor? A Bíblia fala que o sol escureceu e houve um grande terremoto. E a Bíblia só fala isso. Mas tem um historiador não cristão que nunca aceitou Jesus, chamado Flávio Joséfos, que ele diz assim, olha, por volta das 3 horas da tarde, houve um terremoto, tudo escureceu, e os animais corriam desesperados de um lado para o outro. Eu gosto muito do Flávio Joséfos quando ele fala deste momento. E é neste momento que a Bíblia faz um relato. Lá no santuário, quem estava? O sacerdote. O que o sacerdote estava fazendo? Ele estava com o cutelo na mão direita, que é uma faca que serve para matar o cordeiro, e na mão esquerda ele segurava um cordeiro. E quando ele ia pegar o cutelo para cortar a jugular do cordeiro, houve esse terremoto, essa escuridão. Ele estava na porta, no pátio do santuário, ele olhou para dentro do santuário, e olhando para dentro do santuário, o que ele devia ver? Somente o lugar santo, mas naquele momento, além de ver o lugar santo, ele estava vendo também a cortina que ficava no lugar santo. Ele enxergou, queridos, o véu do santuário, a cortina do santuário, se rasgando. Mas se rasgando como? De baixo para cima? Não. Ela se rasgou de cima para baixo, mostrando que quem estava rasgando aquela cortina era o próprio Deus. E naquele momento, ele olhando do pátio para dentro, ele enxerga a arca do concerto. O que é a arca do concerto, meus irmãos? É a tábua, é uma arca de ouro, com 2 anjos por cima, e dentro dessa arca nós tínhamos a tábua dos 10 mandamentos. Se nessa manhã você está me visitando, você diz que ama Jesus, você aceita Jesus como teu Salvador, mas ainda não vive uma vida de obediência à lei do Senhor que está escrita na Bíblia, que é a única parte da Bíblia toda que foi Deus quem escreveu com o dedo,
eu quero chamar a sua atenção não para aquilo que eu penso, não para aquilo que essa igreja prega. Eu quero chamar a sua atenção para aquilo que a palavra do Senhor diz. A lei do Senhor tem muito valor e ela deve ser guardada por todos nós. E quando ele olha para dentro e ele vê a arca do concerto, que dentro tinha as 2 tábuas escritas pelo dedo de Deus, ele se desespera e ele diz assim: eu vou morrer. Ele solta o cutelo, ele solta o cordeiro escapa, e naquele momento o que está acontecendo? O verdadeiro cordeiro está pendurado lá no Monte da Caveira, lá no Gólgota. Quem é o verdadeiro cordeiro? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Queridos, isto é Natal. Mas, pastor, o Natal não é a mirra, o incenso e o ouro? Não. Pastor, o Natal não é manjedoura? Não. Queridos, o Natal é o Cordeiro de Deus ter nascido por mim e por vocês, ter se entregue por livre e espontânea vontade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é Natal. Se você está celebrando o Natal de outra forma, está tudo errado. Não é hora de ficar comprando peru e assando o bichinho de ponta cabeça. Não é hora de encher debaixo da árvore com um monte de presente. Você pode fazer? Pode fazer. A maior preocupação do Natal não é uma árvore de Natal cheia de bolinha ou de luzinha. Você pode fazer? Pode fazer. Em casa, minha filha montou a árvore de casa, ficou linda como nunca, ficou com o gosto dela, ficou bom. Você pode fazer? Pode fazer, mas isso não é Natal. Natal é salvação, Natal é Jesus. Natal é a cruz onde Jesus se entregou por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Se você comer o peru, se você tiver a árvore, se você ligar a luzinha, se tiver presente debaixo da árvore, você ainda não viveu o Natal. Só vive o Natal quem se entrega a Jesus e declara: Senhor Jesus, seja o Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, conduz os meus passos nessa terra, porque eu quero andar na tua presença, eu quero guardar os teus mandamentos, eu quero fazer a tua vontade. Isso é Natal. E aí eu pergunto, para encerrar o sermão, eu posso te desejar nesse ano um Feliz Natal? O Feliz Natal é só para quem já aceitou Jesus como Salvador. O Feliz Natal é só para quem fez de Jesus o seu Senhor, o seu Salvador, o seu mantenedor. Que eu e você possamos nos esconder em Jesus. Que eu e você possamos aceitar o sacrifício de Jesus. Que a cruz de Jesus não tenha sido em vão, mas tenha sido por mim e por você. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Deus seja louvado. Eu quero convidar os anciãos que vão ajudar no serviço da ceia, para que venham à frente. Queridos, lá embaixo nós temos, acho que ainda, as bacias do lava-pés. Nós, adventistas, servimos a Santa Ceia de forma completa. Então, nós comemos o pão, nós tomamos o suco de uva, mas em atitude de humildade, nós também lavamos os pés uns dos outros. Se nós tivermos alguém em nosso meio que não é adventista e que desejar participar da ceia conosco, não tem problema. Se você quiser, dá tempo de você descer lá rapidinho, lavar os pés e voltar imediatamente para cá, tá bom? Se você precisar, só se levanta do seu banco, sai e conversa com alguém na porta da igreja, que alguém vai te ajudar orientando com relação a isso. Todos vocês já lavaram os pés? Todos? Tem algumas pessoas lá embaixo lavando. Se alguém que estiver em nosso meio não lavou ainda, dá tempo de descer lá rapidinho, tá bom? Nós convidamos a equipe de louvor para, neste momento, cantar com a igreja o hino intensamente.
eternamente. Amém. Obrigado. Nós vamos convidar as diaconisas para que elas possam descobrir a mesa para a gente. Em 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao 26, fala assim: Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice, eu novo testemunho, e o meu sangue. Fazei isso também, às vezes que bebei, em memória de mim. Porque também, às vezes que comeis este pão e beberá este cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. E nessa manhã, irmãos e amigos, estamos aqui presentes à frente dessa mesa para suplicar a Deus que esteja conosco ao participarmos desses emblemas e que assim, pelo poder do seu Espírito, Ele venha nos purificar de nossos pecados, fortalecendo e confirmando a nossa fé em Jesus Cristo, até que Ele volte muito em breve para salvar a sua igreja. Dessa forma, eu convido a todos os presentes a nos ajoelharmos diante do Senhor para orarmos a Ele. Bondoso Senhor, aqui estamos na Tua presença e assim nos ajoelhamos diante do Teu altar e diante dessa mesa posta, te agradecendo imensamente pelo sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. Muito obrigado por essa entrega, por Ele, Senhor Deus, ter descido a essa terra e decidido morrer por cada um de nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, meu Deus. Ó Pai amado, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, porque Ele não ficou na morte, não ficou na sepultura, mas Ele ressurgiu ao terceiro dia, e hoje, à Tua direita, Ele intercede pela Tua igreja, por cada amigo, cada irmão e por todos nós. Rogamos o perdão dos nossos pecados nesse momento, rogamos que o Senhor nos purifique de toda injustiça, das nossas iniquidades, e que assim, nesta manhã, achemos paz contigo, e toquemos o trono do infinito Deus, do onipotente Deus, para receber a Tua bênção, o Teu perdão e a Tua misericórdia, meu Deus. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, meu Pai, este pão não fermentado, e esse vinho puro, suco da uva, para que estes emblemas, ao serem ingeridos por cada um de nós, nos traga paz e esperança na volta de Jesus Cristo. Seja com cada amigo, cada familiar, seja, Senhor Deus, com todos os Teus filhos aqui, as famílias presentes, e que recebamos essa bênção do Senhor, ao participarmos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Perdoa-nos, abençoe agora cada um de nós, e esses emblemas, no nome de Jesus, a nossa oração, amém. Nós convidamos todos aqueles que vão participar para se colocarem em pé.
Nós vamos ter primeiro as diaconisas que vão passar servindo o pão e logo na sequência os diáconos vão passar servindo o vinho. Então, mais uma vez, eu convido todos que vão participar dos emblemas, se coloque em pé e só se sente após receber os 2 emblemas. Eu vou pedir para a equipe de som, nós não havíamos combinado antes. Vocês conseguem achar uma música para a gente cantar como igreja? Eu não sei o número do Inário Novo, alguém sabe? Sim, eu amo a mensagem da cruz. No Inário Velho é o 211. Me parece que é o 103 do Inário Novo. Aí ao som, as diaconisas podem vir à frente, pegar o pão